Mariana será a nossa pregadora. Ela é mobilizadora de missões mundiais ao lado do seu marido. Teve uma experiência no campo missionário muito preciosa no Sudão. Passou por algumas sessões difíceis, mas que com certeza ela pode dizer: por Cristo vale a pena passar qualquer coisa. Amém, Mariana? Ela também é esposa do pastor Luiz, nosso mobilizador missionário de missões mundiais. Eles têm a Belinha, e agora parece que está chegando mais alguém aí, não é? Outra princesinha. Irmãos, vamos orar pela Mariana, porque ela vai pregar a palavra do Senhor e também compartilhar algumas experiências do campo missionário. Querido Deus, nós mais uma vez nos colocamos na Tua presença em oração, pedindo que o Senhor fale aos nossos corações através da Tua serva, Senhor. Então, revista com a Tua graça, a Tua misericórdia, de tal maneira que nossos corações saiam preenchidos com a Tua palavra, edificados, e quem sabe, Senhor, em nome de Jesus, pessoas salvas esta noite aqui, pessoas também vocacionadas, separadas para estudarem mais a Tua palavra nos seminários, e pessoas visitando os campos missionários, porque esta é a nossa oração, mais uma vez, no nome de Jesus, amém. Mariana, Deus te abençoe. Boa noite, irmãos e irmãs, graça e paz. É um prazer poder estar aqui mais uma vez com vocês, né? Graças a Deus, agradeço a Deus, porque todos os anos eu tenho a oportunidade de estar aqui, né, pastor? Então isso para mim é uma honra, poder estar aqui com os irmãos, compartilhando, recebendo o carinho, recebendo o cuidado que os irmãos têm pela obra missionária. É um prazer estar aqui novamente. Quero agradecer à igreja PIB aqui do Pará, a primeira igreja batista do Pará, pelas suas ofertas, pelas suas orações, pelo cumprimento, né, da campanha de missões mundiais de 2019. Como a gente diz em árabe, shukran, obrigado, porque sem vocês a obra do Senhor Jesus não teria sido feita lá fora como tem. Então vocês estão junto conosco, vocês estão segurando as cordas em oração, em ofertas, através da campanha, e nós agradecemos. Eu quero agradecer não só em meu nome, mas em nome de todos os missionários da Junta de Missões Mundiais, amém? Se não fossem os irmãos das igrejas batistas brasileiras, se não fossem os irmãos aqui da PIB do Pará, nós não estaremos fazendo o trabalho que o Senhor nos designou para fazer, amém? Queridos, eu queria convidar os irmãos nesse momento para poder abrir as suas Bíblias em Neemias, capítulo 8, nós vamos ler do verso 1 ao verso 10. O tema da nossa campanha esse ano, eu tenho certeza que já está na ponta da língua dos irmãos, porque a gente falou esse tema durante todo o mês, né? Desde fevereiro, quando iniciou aí a campanha, até agora no último domingo. Então você tem certeza que está na ponta da língua. Qual é o tema mesmo da nossa campanha esse ano? Amém, glória a Deus. Isso aí, até minha filhinha de 3 anos, ela vê eu colocando a blusa, ela já fala, faça a terra se alegar. E ela ainda acrescenta, uhul! Então é muito importante nós levarmos essa alegria. Toda essa campanha foi elaborada pensando na alegria que está faltando no mundo. E nós vamos conversar um pouquinho sobre isso nessa noite. E diz assim o texto: já no 7º mês, todo o povo de Israel estava morando nas suas cidades. No primeiro dia desse mês, todos se reuniram em Jerusalém, na praça em frente ao portão das águas. Então pediram a Esdras, o sacerdote e o mestre da lei, que trouxesse o livro da lei que o Senhor Deus tinha dado ao povo de Israel por meio de Moisés. Esdras levou o livro para o lugar onde o povo estava reunido, os homens, as mulheres e as crianças, que já tinham idade para entender. E ali na praça, em frente ao portão, Esdras leu a lei para o povo, desde o nascer do sol até o meio-dia. E todos ouviram com atenção. Esdras estava de pé num estrado de madeira que havia sido feito para aquela ocasião. À direita de Esdras estavam de pé os seguintes homens: Matitias, Sema, Anaías, Urias e Uquias, Maacéias,
E de pé à sua esquerda estavam Pedaías, Misael, Malquias, Rassum, Rasbadana, Zacarias e Messulã. Esdras ficou ali no estrado acima do povo, e todos olhavam para ele, quando abriu o livro, e todos se levantaram, e Esdras disse: louvem o Senhor, o grande Deus. Todo o povo levantou os braços e respondeu: amém, amém. Aí se ajoelharam e com o rosto encostado na terra adoraram a Deus, o Senhor. Depois se levantaram e ficaram nos seus lugares. Então os levitas explicaram a lei para o povo. Os levitas eram Jesuá, Bani, Serebias, Jamim, Acube, Sabetai, Odias, Maceias, Quelita, Azarias, Josabade, Anã e Pelaías. Eles iam lendo o livro da lei e traduzindo, e davam explicações para que o povo entendesse o que era lido. Quando ouviram a leitura da lei, eles ficaram tão comovidos que começaram a chorar. Então Neemias, o governador, e Esdras, o sacerdote mestre da lei, e os levitas que estavam ali explicando a lei, disseram a todo o povo: este dia é sagrado para o Senhor nosso Deus, e por isso vocês não devem se lamentar nem chorar. Vão agora para casa e façam uma festa. Repartam a sua comida e o seu vinho com que não tiver nada preparado. Este dia é sagrado para o nosso Deus. Portanto, não fiquem tristes. A alegria que o Senhor dá fará com que vocês fiquem fortes. Amém? Bom, aqui o texto começa dizendo, numa data específica, Neemias convoca o povo para que o povo saia e pede a que Esdras, o sacerdote, abra o livro da lei e fale para as pessoas. E Esdras assim o faz. Convoca todos os homens, mulheres, crianças que já entendiam a palavra de Deus, entendiam, tinham percepção, para que ouvissem a palavra do Senhor. E ali Esdras, junto com os outros, seus amigos, começam a ler o livro da lei, a palavra do Senhor. E ali num determinado tempo, eles ouvem e a leitura os comove, ao ponto deles chorarem de comoção. E aí eles dizem que Esdras diz a eles que aquele é um dia sagrado, não era um dia para tristeza, mas era um dia para alegria, porque a alegria que o Senhor dá fará com que vocês fiquem fortes. E é essa alegria que nós precisamos levar ao mundo que precisa. Infelizmente, queridos, o mundo vive mergulhado numa tristeza, numa profunda tristeza. A doença, uma das doenças que mais mata no mundo, nesse momento, é a depressão. Uma doença silenciosa, que começa, você não percebe, não sente, e quando você vê, você está dentro de um quarto escuro, sem vontade de comer, sem vontade de sair, sem vontade de fazer nada. No mundo existem nesse momento 4 bilhões de pessoas que não conhecem Jesus, que é a verdadeira alegria. Nós vimos aqui que o povo que estava junto com Neemias, quando ouviram a palavra do Senhor, eles se alegraram, eles foram comovidos. E aquele momento foi um momento especial na vida deles, porque eles estavam ouvindo a palavra do Senhor. Quantos de nós ouvimos a palavra do Senhor, fomos comovidos pelo Senhor, pelo Espírito Santo de Deus, e a nossa vida mudou completamente? Quando dava aula para novos convertidos nas igrejas que eu passei, eu sempre falava para eles: olha, a sua vida, agora você aceitou a Jesus como seu Salvador, eu não vou te dizer que a sua vida vai ser um mar de rosas, porque não vai ser. Não vou te enganar, porque você vai passar por lutas, porque o inimigo das nossas vidas, Satanás, não vai ficar satisfeito com a decisão que você tomou. Então você pode sofrer alguns ataques, mas existe uma grande diferença agora. Você não está sozinho. Você tem alguém ao seu lado que vai estar junto com você. Antes você passava pelos problemas, mas você estava sozinho, sem esperança. Agora você tem o Senhor Jesus na sua vida para poder te dar alegria. Que mesmo em meio à luta, mesmo em meio à tribulação,
você terá alegria no seu coração. E é essa alegria que falta no mundo. Quantas pessoas estão nesse momento em profunda tristeza, sem saber o que fazer? Quantas pessoas estão pensando em se suicidar? Eu fui fazer uma pesquisa e eu vi que no Brasil o suicídio é a quarta maior causa de mortes no Brasil entre jovens. Eu comecei a ler algumas coisas, alguns sites, e me deu tristeza ao ler aquelas notícias. Um menino de 11 anos nos Estados Unidos, por sofrer bullying na escola, se suicidou. Um casal de idosos se suicidaram e deixaram uma carta dizendo que estavam fazendo aquilo porque não queriam dar trabalho para os seus filhos. Olha a que ponto nós chegamos, a que ponto o mundo chegou. E a gente vai ainda mais a fundo. Quantas notícias que eu recebi já no meu WhatsApp, no meu Facebook, que você deve ter recebido também, que infelizmente pastores que se suicidaram. Porque estavam doentes, estavam em depressão. E é uma doença silenciosa, que muitas das vezes a gente não dá valor. Ah, isso é frescura. Isso daí, fulano, tá assim, amanhã ele vai ficar bem. É porque não deve ter conseguido isso, não deve ter conseguido aquilo. Mas é uma doença séria, queridos. Eu falo porque eu já passei por isso. E eu fui criada na igreja desde 2 anos de idade. Desde 2 anos de idade, e eu passei por depressão aos 13 anos. E eu sempre costumo dizer nas igrejas que eu passo: tenham cuidado, um olhar todo carinhoso com os jovens e os adolescentes da sua casa, da sua igreja, para quem é líder desse grupo tão especial na igreja. Porque eu, aos 13 anos, a minha mãe nunca suspeitou que eu estava em depressão. Na realidade, nem eu sabia que eu estava em depressão. Eu só ficava o tempo todo triste. Mas quando eu estava perto da minha mãe, momentos que nós tínhamos que estar juntos em família, eu disfarçava. Quando eu ia para o meu quarto, eu chorava. E os pensamentos iam inundando a minha mente. Até que eu, com 13 anos, tentei me suicidar. Minha mãe, quando ouviu eu contando, graças a Deus, hoje eu estou aqui com vocês, porque Deus me resgatou. Porque quando eu ia me jogar do 3º andar da minha casa, eu senti literalmente alguém me puxando para trás. E hoje eu sei que era o Senhor Deus. E por isso que eu estou aqui hoje falando para vocês. Porque naquele momento que o Senhor me resgatou, eu sabia que Deus tinha um plano na minha vida muito maior. E o Senhor Jesus me ajudou a passar por aquela depressão. Ele me curou. Mas existem muitos jovens, muitos adolescentes, até mesmo dentro da nossa própria igreja, que por N motivos escondem, não conversam. Então tem um olhar todo específico para isso. É uma doença silenciosa. E muitas pessoas tiram as suas vidas por causa disso. E eu fui fazer uma pesquisa e eu fiquei assustada com o resultado dos países. Eu fui pesquisar onde é que tinha o maior número de suicídios. E bem aqui do lado, um país bem aqui do lado do Pará, a Guiana. 44,2% das mortes na Guiana são por suicídio. Depois, o segundo país não me causou surpresa, porque foi a Coreia do Norte. Coreia do Norte, onde eles vivem embaixo de um sistema ditador, totalmente oprimidos. Por exemplo, os homens não podem cortar o cabelo como quer, tem que ser cortado o cabelo do mesmo tipo do ditador lá do país, não tem liberdade para nada. As pessoas vivem em extrema pobreza, em extrema fome. Uma vez nós ouvimos o testemunho de um missionário que esteve aqui conosco, o pastor Cheng. Ele passou muito rápido aqui pelo Pará, e o pastor Cheng comentou conosco que ele trabalhava na fronteira da Coreia do Sul com a Coreia do Norte. E ele falou pra gente que a Coreia do Norte, a fome era tão extrema, que as crianças comiam as pontas dos dedos, das mãos e dos pés, de tanta fome. Então você imagine uma população dessa, vivendo num contexto desse todos os dias, que tem medo de falar, porque não sabe o que pode acontecer. Não tem o que comer. Come a ponta dos dedos, dos pés e das mãos. Então é uma justificativa para poder essas pessoas se suicidarem. Porque não conhecem a verdadeira alegria, não conhecem nada que lhes dê esperança.
E nós precisamos levar a alegria que é Jesus Cristo. Nós precisamos levar a palavra de Deus, esse livro aqui, como Neemias, Esdras compartilharam com o povo as palavras da lei, do livro da lei. Nós precisamos compartilhar essas palavras com essas pessoas. Mas existem também motivos que nos trazem alegria. E nós vamos ver algumas coisas que podem nos trazer alegria nessa noite. Existem muitos motivos, né? Quando você consegue um emprego, né? Para os jovens aí, quando conhece a pessoa da sua vida especial. Mas o mais importante de tudo isso, irmãos, é quando a gente conhece ao Senhor Jesus Cristo. Porque isso traz alegria aos nossos corações. Eu gostaria que você abrisse a Bíblia junto comigo, lá em Gênesis, capítulo 21. Nós vamos ver uma das coisas que nos traz alegria. Gênesis 21, o versículo 6. Todos nós conhecemos a história de Sara. Sara e Abraão. Sara desejava muito ter filhos e ela não tinha. Era ridicularizada pelas outras mulheres, porque ela não podia ter filhos. E um dia Deus mandou um anjo e falar com Abraão. Sara, como qualquer mulher, né, eu falo por mim, curiosa, foi ouvir, né, atrás da tenda o que os anjos do Senhor estavam falando para Abraão. E ele falou assim: olha, Deus vai dar a vocês um filho. Daqui a 1 ano vocês terão um filho. E Sara duvidou. Só que lá em Gênesis 21, versículo 6 diz assim: então Sara disse: Deus me deu um motivo para rir, e todos os que ouvirem essa história vão rir comigo. Amém? Esse versículo aqui, Sara disse, depois de 1 ano, quando Sara engravidou, quando Isaac nasceu, ela pôde perceber que o coração dela trouxe alegria diante de um cumprimento de uma promessa de Deus na vida dela. Quantas das vezes, queridos, Deus nos promete coisas e diante da promessa de Deus nós duvidamos. Deus fala para você, ou fala para alguém, transmitir a você que Deus vai salvar o seu marido. Aquele seu marido que bebe, que fuma, que tem uma vida completamente errada diante de Deus. E aí você fala: não vai acontecer, o fulano é assim, tem essa vida desse jeito. Mas Deus pode fazer, amém? Deus pode fazer o impossível. Quando Deus promete lá, e Sara lá, há 1 ano antes, e Sara ri, o anjo do Senhor repreende você: há alguma coisa impossível para o Senhor? Nada é impossível para o Senhor. Nada, nunca duvide do poder de Deus. Para eu poder chegar ao Sudão, eu levei 12 anos. Para que do dia que Deus me prometeu que eu estaria no Sudão, eu levei 12 anos. Passei por outros países antes disso, desenvolvi outros projetos em outros lugares, mas houve o tempo e Deus, depois de 12 anos, me deu a oportunidade de poder estar naquela terra. Então não limite o poder de Deus. Se Deus prometeu algo para a sua vida, se Ele prometeu que vai te dar um filho, que vai salvar o seu marido, vai salvar a sua esposa, que vai converter os seus filhos, que vai curar, Ele vai fazer. Não no nosso tempo, porque nós somos muito imediatistas, queremos tudo na hora, mas é no tempo de Deus, no tempo dele. Mas não duvide do que Deus fará na sua vida, do cumprimento das promessas do Senhor na sua vida. E aí, diante disso, eu queria que, querido, colocasse para a gente o PowerPoint da campanha. O título é Campanha 2019, porque eu quero compartilhar com vocês um testemunho eu tenho muitos testemunhos do Sudão, nem todas as vezes que eu vim aqui eu pude compartilhar com vocês, mas um testemunho de uma mulher. Quando eu cheguei no Sudão, o nome dela é chamada Rehab. Rehab era uma mulher que já estava na 7ª gestação, só que todas as suas gestações anteriores, nenhum dos bebês tinha nascido vivo. Ou ela tinha perdido no início da gestação, ou ela tinha perdido no final. Mas nenhum dos 6 bebês ela tinha nos braços.
E nós começamos a orar pela Rehab. Todas as semanas visitávamos ela, orávamos por ela, pedimos que as igrejas aqui no Brasil orassem por ela, por aquela gestação. Quem é mulher aqui, irmão, sabe como é importante, né? É significativo para a maioria das mulheres ter um filho, né? Eu aqui, graças a Deus, estou aqui esperando a Beatriz. Estamos, eu e o pastor Luiz, muito felizes pela chegada da Beatriz. Não foi fácil, eu digo que a Beatriz é um milagre na nossa vida. E toda mulher sabe o quanto é importante. Para nós brasileiras, já faz uma diferença. Você imagine para uma mulher africana. Para uma mulher africana, isso é muito, muito, muito mais sério. E existem alguns países, eu passei por Angola, e existia uma mulher que ela casou, ficou 1 ano casada e não conseguiu engravidar. Ela foi devolvida para a família, porque ela não conseguia engravidar. Então eles não querem saber se o problema é do homem, o que está acontecendo. Ela simplesmente foi devolvida, como se fosse um produto com defeito. Mas nesse contexto é muito importante, elas têm que engravidar na lua de mel. E Rehab já na 7ª gestação, nós oramos, pedimos que os irmãos orassem, nos ajudassem em oração. E o Senhor Jesus operou o milagre na vida daquela mulher, amém? E esse daí é o primeiro bebezinho dela, o Samuel, que foi fruto dessas orações. Aquele sorriso ali mesmo tímido, está ali naquele rosto, não só porque estava com Samuel nos braços, mas porque ela entendeu que Jesus Cristo é o Senhor da sua vida, amém? Quando nós entendemos isso, que o Senhor Jesus é o Senhor da nossa vida, que Ele reina nas nossas vidas, Ele cumpre as suas promessas para conosco. E esse foi o cumprimento de uma promessa. Depois de Samuel, Rehab já teve mais 2 bebês para a glória de Deus, amém? Então Deus faz milagres, Deus transforma o choro em alegria. E Deus nos deu uma outra oportunidade de conhecer um outro caso. Mas antes disso, eu quero compartilhar com você Êxodo, capítulo 15. Porque o que nos traz alegria é estar também diante de um milagre. Nós todos já lemos, eu tenho certeza que você já estudou na escola bíblica dominical, sobre o milagre da travessia do Mar Vermelho, quando o povo de Israel, fugindo do Egito, das mãos de Faraó, atravessou. Irmãos, isso foi um milagre. Até hoje a ciência tenta entender como o Mar Vermelho se abriu e depois se fechou. O texto aqui anterior a esse milagre diz que o povo passou a pés enxutos. A pés enxutos, eles não molharam nem os pés deles ao passar pelo Mar Vermelho. E Deus deu um livramento. Isso foi um grande milagre, que hoje nos inspira a acreditar que o Senhor continua fazendo milagres. E lá em Êxodo 15, do 20 e 21, diz assim: a profetisa Miriam, que era irmã de Arão, pegou um pandeiro e todas as mulheres acompanharam tocando pandeiros e dançando. E Miriam cantou para elas assim: cantem ao Senhor, porque Ele conquistou uma vitória gloriosa. Ele jogou os cavalos e os cavaleiros dentro do mar. Então, depois que o povo atravessou o Mar Vermelho, o povo se alegrou. Cantaram, dançaram por ter o milagre realizado na vida deles. Muitos pensavam que iam morrer diante daquilo. Estavam saindo, o mar à sua frente, o exército de Faraó atrás. Mas o Senhor naquele momento fez milagre, e o povo se alegrou pelo milagre que Deus tinha feito na vida deles. E é assim que Deus faz também. Isso também nos traz alegria diante de um milagre. Vou pedir, irmão, que segure nessa foto aí, que eu vou te pedir um momento para colocar a foto. Nós conhecemos também no Sudão um menininho chamado Cristiano. E eu conheci a história de Cristiano quando cheguei lá. Cristiano, um menino com menos de 2 anos de idade. Um dia a missionária Ludmila, passando pelo campo de refugiados, do lado aqui da estrada, de um lado as casas do campo de refugiados, do outro lado um lixão muito grande, uma área muito suja. E ela passou de carro e ela, olhando para o lado do lixão, ela viu alguma coisa se mexendo no meio do lixo. Ela parou, o Espírito Santo falou para ela: pare, vai lá ver o que é. E ela foi ver o que era. E chegou lá, era uma criança, o Cristiano, com menos de 2 anos, nu,
com uma barriga deste tamanho no meio do lixo. Ela pegou aquela criança nos braços, atravessou a rua e começou a procurar quem eram os pais do Cristiano. E conseguiu achar a mãe do Cristiano. Começou a conversar com a mãe do Cristiano. E a mãe do Cristiano falou assim: olha, ele está doente há muito tempo, eu já não sei mais o que fazer, já dei remédio, já levei no hospital, já levei no feiticeiro e nada resolve. Ludmila pegou o Cristiano, levou ele no médico para fazer exames, alimentou, cuidou do Cristiano, porque dentro da cultura africana, irmãos, se a criança está doente, alimentou, deu o que tinha de remédio, o que as possibilidades financeiras dão para fazer, e a criança continua doente, levou no feiticeiro, continua doente, então eles deixam para morrer. E Cristiano, naquele dia, tinha sido deixado no meio do lixo para poder morrer. E aí Cristiano foi cuidado, Cristiano recebeu as orações dos irmãos aqui no Brasil. Isso para você ter noção do quanto a sua oração é poderosa. Então, quando você receber um pedido de oração de alguém, ore imediatamente por essa pessoa. E nós oramos pelo Cristiano, levamos o Cristiano no médico, foi constatado que o Cristiano tinha câncer de estômago. E começamos a orar pela vida de Cristiano. E para a honra e glória do nome de Jesus, passou-se o tempo, Cristiano fez todos os exames de novo e estava curado para a honra e glória do nome de Jesus. Amém? Pode colocar a foto, irmãos, próxima. E esse sorriso lindo aí é do Cristiano. Amém? Glória a Deus, queridos, porque Deus resgatou a vida dessa criança. Aí Cristiano estava com 5 anos de idade, hoje Cristiano tem 10 anos. É um amor de criança, uma criança que não falta aos cultos, não falta às programações. E esse sorriso aí, a missionária Ludmila, os pais do Cristiano, tem tanto os documentos comprovando que ele tinha câncer e depois comprovando que ele não tem mais câncer, para a glória de Deus. Amém? Então esse sorriso não é só porque foi curado, porque Deus fez um milagre na vida dele, mas porque hoje ele conhece o verdadeiro Deus. Amém? Isso é que traz alegria ao coração de alguém. Então, Deus nos traz alegria através de um milagre. E existem pessoas nesse momento no mundo todo que precisam de um milagre, para que o Senhor traga alegria aos seus corações. Precisam conhecer a Jesus. Diante de tudo isso, que traz alegria também no nosso coração, é um coração arrependido, uma alma que se converte ao Senhor Jesus. Lá em Lucas, capítulo 15, o verso 7, diz assim: pois eu lhes digo que assim também vai haver mais alegria no céu por um pecador que se arrepende dos seus pecados, do que por 99 pessoas boas que não precisam se arrepender. Nós precisamos nos arrepender todos os dias, queridos. Nós precisamos renunciar o pecado nas nossas vidas todos os dias. Um dia eu tive que fazer renúncias a estar com a minha família, com a minha igreja, para poder ir para o campo missionário. E eu entendi que essa renúncia não foi só lá atrás, há 20 anos atrás. Essa renúncia eu faço todos os dias. Nós precisamos ter todos os dias um coração arrependido diante do Senhor Jesus. E é isso que traz alegria no nosso coração. A festa no céu quando uma alma se arrepende. Como nós ficamos felizes quando nós vemos pessoas se rendendo ao Senhor Jesus Cristo. Se traz alegria ao nosso coração aqui, imagine lá no céu a festa que há. Por mais uma pessoa que vai morar para a eternidade lá com o Senhor, junto conosco. Isso traz alegria no nosso coração. Eu sou adotante do PAN, de um projeto chamado PARE, que é um programa de reabilitação para pessoas viciadas em drogas ou que estejam na prostituição na Colômbia. E essa semana eu recebi uma informação, uma foto, não deu tempo de passar a foto aqui para os irmãos passarem, mas de um jovem, de um senhor já jovem, né, meia idade, que há 16 anos morador de rua e há 16 anos viciado em drogas. E estava pelas ruas da Colômbia, mendigando, viciado em drogas, fumando crack. E ele chegou até
lá o projeto pare. E foi atendido, começou a ouvir a palavra de Deus. E hoje o Milton, colombiano, está reabilitado, se converteu ao Senhor Jesus Cristo. E hoje ele está fazendo um seminário bíblico, porque ele entendeu, um seminário teológico, porque ele entendeu do chamado que Deus tem na vida dele. Amém? E como isso traz alegria ao meu coração, irmão, saber que eu faço parte da história do Milton também. Porque eu oro pelo projeto, eu contribuo com o projeto, e Deus tem usado pessoas lá na Colômbia, dentro do projeto, para poder estar abençoando e resgatando essas vidas do inferno. Milton foi resgatado do vício das drogas, das ruas lá da Colômbia. E hoje ele é um homem completamente transformado para a glória de Deus. E isso traz alegria aos nossos corações, queridos, quando uma alma se arrepende. Como eu falei para os irmãos no início, o mundo está em extrema tristeza. Uma tristeza profunda, em depressão. 4 bilhões de pessoas não ouviram falar de Jesus ainda. 4 bilhões de pessoas, e aqui dentro do nosso Pará, pessoas fazem parte desses 4 bilhões de pessoas que nunca ouviram falar de Jesus e que precisam ouvir do Senhor Jesus Cristo. Eu trouxe para vocês 3 casos de pessoas que conheceram a Jesus. O Evangelho chegou através deles, através dos missionários, através da igreja local. Mas existem nesse momento pessoas que estão chorando. E eu quero trazer para vocês um último caso de pessoas que nesse momento estão precisando das nossas orações, das nossas ofertas, da nossa ida até eles, porque eles estão em profunda tristeza. O povo moçambicano. Coloca o PowerPoint de Moçambique, por favor. É o outro PPT. Pessoas que passaram por uma tragédia há 15 dias atrás e que estão em profunda tristeza, porque não tem casa, muitos perderam familiares, entes queridos, não tem comida, não tem bebida, não tem o que comer, não tem o que beber. Porque o ciclone Idai passou e destruiu tudo que eles tinham. Irmãos, eu estive em Moçambique em 2005. Não consegui chegar até o Dondo e a Beira, onde aconteceu essa tragédia maior. Fiquei em Maputo. Mas pude conhecer um pouco do trabalho dos irmãos que estão lá, dos missionários que estão no Dondo e em Beira. E é muito triste saber que muitos desses irmãos que eu conheci, que eu tive contato, daquele povo, que mesmo diante de toda a tristeza que eles vivem, é um povo alegre. Mas esse ciclone que passou, que devastou, está levando o povo ao desespero. Eu não sei se você tem visto vídeos, apesar da mídia não estar divulgando tanto, né? Eu já li até uma frase num site que realmente é uma verdade. Se fosse Paris, se fosse Alemanha, estaria sendo muito mais divulgado. Mas como é África, um povo que já sofre há séculos, que é oprimido há séculos. Eu falo com os irmãos porque eu vi muito dessa pobreza e muito dessa miséria em Moçambique, em Angola, no Sudão. E esse povo é um povo que mesmo diante de todas as dificuldades, eles estão alegres. Mas nesse momento, o povo moçambicano precisa das nossas orações. Nós temos recebido no nosso grupo de mobilização áudios da missionária Noêmia, que é a nossa missionária lá em Moçambique há 30 anos. Ela é casada com um moçambicano e ela diz, a cada áudio que eu ouço dela, a cada vídeo que eu ouço dela, eu choro e peço, Senhor, ajuda a tua serva a ajudar essas pessoas. E ela disse que o que mais me chocou foi ela dizer que não se tem comida para todos. O que eles têm que selecionar na igreja, que está sendo uma base para poder atender essas pessoas que perderam tudo. E por não ter toda a comida, eles têm que selecionar para quem eles vão dar comida. E eles dão preferência às crianças e às mulheres. E às vezes não dá para dar comida para todo mundo, porque na porta da igreja, da clínica, são mais de 1000 pessoas desesperadas, querendo comer, querendo beber algo. Existem pessoas que ainda estão ilhadas, que não sabem para onde ir, porque está tudo inundado, estão em pedacinhos de terra. Como essa foto aí que vocês estão vendo. Pode passar a próxima, irmão.
Isso daí foi uma parte do seminário, que nós temos um seminário teológico em Beira, em Moçambique, e foi quando ficou. As telhas todas caíram, e ficou só esses pedaços aí da parede. Pode passar. Essas são as casas improvisadas, porque quem não tinha nada, irmãos, eu visitei muitos irmãos em África, que lá a maioria das casas das pessoas é feita de barro misturado com estrume de vaca, e com algumas ripazinhas, aí se coloca uma chapa em cima, bem fininha. Então você imagine se com um ciclone essas casas ficaram de pé, todas caíram. E ela contou um relato, missionária Noêmia, que uma família ela foi visitar porque tinha acabado de perder uma pessoa, uma idosa, porque na hora do furacão todo mundo saiu correndo dentro de casa e a idosa não conseguia andar, foi que ficou, e foi ela que faleceu. E eles foram visitar, e isso foi só um dos casos, porque os nossos missionários estão indo visitar essas pessoas, levar a palavra de Deus, levar consolo, levar o que nós temos. Pode passar próximo. Então requer uma resposta imediata, irmãos. Semana passada, em todas as igrejas que eu passei, que o pastor Luiz Henrique passou, que todos os mobilizadores da Junta Missionários passaram, nós pedimos ajuda para Moçambique. Missionária Noêmia compartilhou conosco que elas precisavam de 2 geradores para poder manter comida, porque não tem energia. Então elas precisavam de 2 geradores para poder manter, estocar comida, para poder ajudar as pessoas e outras necessidades. E para a honra e glória do nome de Jesus, nós conseguimos os 150 mil reais que nós levantamos só em um domingo, para a glória de Deus. Amém? Mas termina por aí, irmãos? Não termina. Pode passar, irmão, por favor. Pode passar mais uma. O país precisa ser reconstruído, irmãos. Esses são sacos de milho, porque lá eles fazem uma comida que eles chamam de fungi, que é como se fosse uma papa, um mingau, e é a única coisa que não é perecível e que está conseguindo se manter, e que eles ainda conseguem, ainda tem. Nós temos muitas unidades do PEP de crianças lá em Moçambique, e eles ainda têm comida, ainda tem esse milho para fazer essa papa, esse mingau. Pode passar, irmão. Que é esse daí, feito nessas panelas, para poder distribuir para as pessoas, para as crianças. Mas vai acabar, e eles precisam dar comida para o povo. Os irmãos sabem, não sei quantos dos irmãos sabem, mas tem uma missionária lá de vocês, a Cícera. Cícera está em Moçambique, está lá no Dombo, junto com a missionária Noêmia. E numa dessas mensagens, a missionária Noêmia mandou para nós, ela falou assim: olha, eu e Cícera chegamos agora em casa exaustas, não só fisicamente, mas também psicologicamente, de ver tanta tristeza, de ver tanta fome, de ver tanta miséria. Muitas das vezes nós tivemos que nos segurar para não chorar na frente das pessoas. Então nesse momento a Cícera está lá, trabalhando. Eu tentei conseguir uma foto, um vídeo dela, mas não consegui. E eu imagino o quanto ela deve estar trabalhando, ajudando essas pessoas. Eu imagino, irmãos, como está o coração dessas missionárias, de você não poder fazer mais, de você ver pessoas desmaiando do seu lado de fome, crianças desmaiando. Esse é o relato que elas passam para a gente, de crianças desmaiando, de homens desmaiando, porque não tem o que comer. As pessoas cercam eles quando eles chegam nos lugares e pedem: a gente precisa comer, nos dê comida, por favor. As pessoas estão mendigando. A missionária Noêmia pediu que nós orássemos para que meninas, ela visitou algumas dessas meninas, para que meninas, por causa da extrema fome, não vendam os seus corpos por causa de um prato de comida, por causa de um pedaço de pão, porque é algo que está acontecendo em Moçambique. As pessoas que têm estão se aproveitando da situação, até mesmo para prostituição. Estão usando meninas como pagamento, um prato de comida, um pedaço de pão. E é isso que tem acontecido. Pode passar. Então essas são crianças que são atendidas na igreja, que tem sido a nossa base de trabalho. E essas crianças, essas pessoas precisam da nossa ajuda, irmãos. É o momento que nós precisamos juntar forças para ajudar essas pessoas. Pessoas que estão em profunda tristeza, que não sabem o que fazer. Eu não sei se você já passou fome alguma vez na sua vida. Eu não sei se você já passou fome.
Mas eu, irmãos, não passei. Mas eu acredito que deve ser desesperador. Você passar sede, você querer beber algo. E ainda tem a questão da cólera, que eles estão passando, e existem já pessoas que estão adoecendo e morrendo por causa da cólera. Então nós precisamos orar por essas pessoas. Nós precisamos levar socorro para essas pessoas. Nesse momento eu quero te pedir que você fique de pé. Nós vamos fazer uma oração. Mas primeiro, nós vamos estar orando por pessoas que estejam nesse momento. Não sei se você aí veio aqui hoje pela primeira vez, se o seu coração está triste, se você está sem esperança, se você está em depressão, se você só chora, como eu falei para os irmãos, eu vinha na igreja todos os domingos, eu estava em depressão. Ou se você tem um parente, um conhecido que está em depressão. Eu gostaria de orar por você nesse momento, de orar por essa pessoa através de você, para que Deus dê alegria a esse coração. Então eu gostaria de pedir que você viesse aqui na frente. Você que talvez esteja triste, chegou aqui triste. Você que não sabe o que fazer. Você que perdeu as esperanças, que perdeu a vontade de viver. Ou que você conheça alguém que perdeu a esperança, que perdeu a vontade de viver. Quantos irmãos talvez já tenham sentado do nosso lado aqui na igreja e hoje você não vê mais? E se você for procurar, talvez essas pessoas estejam com depressão em casa. E quero que você seja canal de bênçãos para poder você ajudar essas pessoas. Porque Deus é aquele que traz alegria ao nosso coração. Jesus, através do seu incomensurável amor, deu a sua vida por nós na cruz do Calvário. E isso nos traz alegria, porque Ele nos deu a salvação, a certeza da vida eterna. E nós vamos orar nesse momento. Grandioso Deus, querido Pai, nós estamos, Senhor, com os nossos corações, Senhor, diante de Ti nessa noite, Pai. Queremos Te clamar, Senhor. Queremos Te pedir, Jesus, que o Senhor possa trazer alegria, Pai, ao coração daqueles que perderam, Senhor. Deus, eu não sei quantas pessoas estão nesse momento, Senhor, me ouvindo, nos ouvindo em casa, Pai, que talvez estejam assim, Senhor, sem alegria de viver, sem vontade de viver. Mas Deus, eu te peço que em nome de Jesus, Pai, Tu possa, Senhor, restaurar e trazer alegria, Senhor, a esse coração, ó Deus. Não deixa, Senhor, não permita que Satanás possa inundar, ó Pai, o coração dessa pessoa com pensamentos, com vontades que não sejam, Senhor, de Ti, Pai. Deus, eu te coloco, Senhor, cada um dos Teus filhos que está aqui na frente, Pai, nas Tuas mãos. Que Tu possa ser alguém aqui, Senhor, que na sua própria vida tem sentido tristeza, não tem sentido alegria, Senhor, de viver, Pai, que Tu possas restaurar e inundar esse coração com a Tua alegria, Senhor. Porque Deus, o Senhor é aquele que dá sentido à nossa vida, é aquele que dá sentido de viver aos nossos corações, ó Pai. E nós Te amamos por isso, Deus. Muito obrigado, Senhor. E Deus, que o Senhor possa fazer de cada um aqui, Senhor, que talvez esteja aqui na frente, Senhor, lembrando de um parente, de um familiar que está em depressão, Senhor, em casa, que esteja pensando em se suicidar, ó Pai, que essa pessoa que está aqui na frente possa ser canal de bênção, Senhor, para a vida dessa pessoa, Deus. Que só possa, Senhor Jesus, fazer com que ele seja um instrumento de alegria para essa pessoa, Pai. Que Tu possa enviar os Teus anjos até essas pessoas, ó Pai, onde quer que elas estejam, Senhor, em que estado elas estejam, mas que o Senhor possa trazer alegria aos seus corações, ó Pai. É o que nós Te pedimos, Senhor, e Te agradecemos nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, queridos. Deus os abençoe. Podem se assentar. Eu quero só terminar fazendo um apelo, um desafio. Eu tenho certeza que vocês já conhecem o PAN. Eu poderia trazer muitos projetos aqui para poder vocês adotarem como desafio para o PAN, para o Plano de Adoção Missionária.
Mas nesse momento eu quero te apresentar Moçambique. Nós precisamos juntar forças para Moçambique. Irmãos, com R$30 por mês, você pode trazer esperança para esses corações que estão devastados lá em Moçambique. Então você vai levantar a sua mão, vai pegar uma ficha com os irmãos, você vai preencher e vai me entregar no final do culto. Irmãos, R$30 para nós que eu tenho a minha comida lá em cima do meu fogão em casa, não é nada para essas pessoas que não têm o que comer, não têm o que beber nesse momento. Eu penso, Senhor, irmãos, muito mais nas crianças, porque as crianças não entendem por que elas estão passando aquilo, mas nós entendemos e nós precisamos ajudar essas pessoas. E eu quero também te desafiar a todos os dias orar com Moçambique, ainda que você não receba respostas, mensagens, notícias, mas ore por Moçambique. E se você quer ir a Moçambique, nós estamos precisando de médicos, nós estamos precisando de enfermeiros, de técnicos de enfermagem que façam uma viagem voluntária para Moçambique agora. Seja para passar 10 dias, 15 dias, 20 dias. Mas se Deus tocou no seu coração para estar ajudando essas pessoas nesse momento, que você pode vir conversar comigo também. Vou pedir para o irmão para terminar, passando o vídeo da missionária Noêmia, lá de Moçambique. Estejam orando por Noêmia, estejam orando pela Cícera, porque mesmo para que diante de toda tristeza, o Senhor possa usá-las para poder abençoar essas vidas. Amém? Queridos, que Deus os abençoe. Muito obrigado por cada esforço que cada classe fez para poder contribuir para essa campanha de missões mundiais. Que Deus os abençoe em nome de Jesus.